Graça e paz, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 21 de novembro, quinta-feira, o ano é 2024 e nosso devocional diário está no último capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses. Paulo vai se despedir dos irmãos, mas antes disso, ele vai pedir oração. Ele pede: irmãos, orem por nós. Orem para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O apóstolo Paulo, grande apóstolo, ele pede oração. Ele clama por oração, ele pede ajuda em oração àqueles irmãos que ele elogiou tanto nessa carta. E ele vai pedir isso para que a palavra possa continuar sendo divulgada. É interessante como Paulo ele faz essa ligação entre a oração, a intercessão e a propagação do evangelho e da palavra, o que nós temos que seguir até hoje. Mas ele também ora para os irmãos. Ele diz que pede ao Senhor para fortalecê-lo. Ele, na verdade, afirma: e o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E pede que o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à presença de Cristo. Mas há ainda uma advertência a ser dada àquela igreja. Ele vai falar ali com aqueles irmãos de uma maneira solene: em nome do nosso Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Ele está dizendo ali que eles estavam ali, muitas pessoas, mas vivendo de maneira ociosa. E ele diz, usando o exemplo deles mesmos, no versículo número 7, dizendo que eles ali que poderiam estar recebendo alguma coisa, eles não fizeram isso. Eles não viveram ociosamente quando estiveram entre eles, não comeram coisa alguma à custa de ninguém. Muito pelo contrário, o versículo 8 diz que eles trabalharam arduamente com fadiga de noite para não serem pesados a nenhum de vocês. Então, Paulo ele está ali chamando a atenção daqueles irmãos, dizendo que há pessoas ali na igreja que estavam usufruindo, se aproveitando da boa vontade da igreja, e Paulo diz para que os irmãos não convivam com eles. Ele vai dizer que mesmo que eles tinham direito, usando seu próprio exemplo, eles não se tornaram pesados à igreja. Para quê? Mas eles se tornaram um modelo para ser imitado. Então, ele vai dizer no versículo 10 extremamente claro: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Assim precisa ser a vontade do homem aqui. O homem precisa trabalhar. Tais pessoas exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. A igreja precisa ajudar, a igreja precisa servir, nós precisamos servir uns aos outros. Mas há pessoas que querem negligenciar o trabalho, estão vivendo de qualquer maneira, e Paulo fala para que nós possamos nos afastar desse. Na verdade, precisamos que ensinar essas pessoas que trabalhem, porque quem não trabalha, que não coma, é o que diz o apóstolo Paulo. Em contrapartida, ele diz para nós nunca nos cansarmos de fazer o bem. Veja que, apesar de termos que fazer o bem, nos diz o versículo 13, os versículos anteriores, do 6 ao 12, vai mostrar que nós temos que estar atentos àqueles que querem se aproveitar da obra do Senhor, se aproveitar dos irmãos. E aí ele diz nos 14 e 15, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Então, Paulo está dizendo aqui, usando duas vezes a mesma coisa, dizendo: cuidado com quem vive desordenadamente, mas não se canse de fazer o bem. Cuidado com aqueles que não estão ouvindo essa carta, mas não considera essas pessoas inimigos. Chama a atenção dele como irmão. Paulo está falando aqui: use de todas as maneiras para ganhar essas pessoas para Cristo, de uma maneira ou de outra, mas que o evangelho seja pregado. E ele termina, como sempre termina, ele toma ali das mãos de Silas, que muito provavelmente é o amanuense, aquele que está escrevendo a carta. Ele toma a pena da mão dele e assina e diz: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. E ele ali glorifica e deseja mais uma vez que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos eles. Esse é o desejo, que a graça do Senhor possa nos alcançar e nos abençoar, e que nós possamos servir a igreja com grande alegria. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.